Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, amigos advogados e amigas advogadas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Eu sou o Thiago Facchini e hoje o tema é super legal. Vamos falar sobre as criptomoedas e a implicação jurídica deste tema super legal. Fica por aí que o episódio de hoje está sensacional. Mas antes, como de costume, um agradecimento especial ao curso de Direito da Univille. Este curso que tem 25 anos de história, que é detentor do selo OAB Recomenda e que incentiva a prática dessas discussões jurídicas de altíssima qualidade que a gente faz aqui no Juriscast. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille. Se você quiser conhecê-lo em detalhes, basta acessar univille.br/direito. Continuando a nossa conversa, antes de apresentar a nossa convidada, é importante lembrar que estamos em formato de áudio em todas as plataformas de consumo de podcasts, porém também em formato de vídeo. Então, se você quiser conhecer os nossos rostinhos, basta acessar o Spotify ou o YouTube e acompanhar este episódio do Juriscast e todos os demais em formato de vídeo. Tudo bem? Bom, vamos ao que interessa, vamos falar sobre criptomoedas, as implicações jurídicas aí deste tema, as oportunidades para quem trabalha na área jurídica com isto ou que gostaria de trabalhar com essa temática, entender um pouquinho mais. Como de costume, a gente traz aqui para o Juriscast sempre um especialista e hoje é o dia da Tainá Carneiro, ela que é CEO da Future Law, uma edtech desenvolvida para preparar advogados para o direito exponencial. Ela também é doutoranda pela USP, mestre e bacharel em Direito pela UERJ. Tem experiência de 1 ano como aluna e pesquisadora na Kobe University Faculty of Law e na School of International Cooperation Studies no Japão. Doutora Tainá, seja muito bem-vinda ao Juriscast. Muito obrigada, Thiago. É um prazer, uma alegria estar aqui conversando com você, com todo o público da Juriscast. Nosso propósito é conectar todos os profissionais do mundo jurídico à realidade exponencial, à quarta revolução industrial. Então, poder compartilhar um pouco de tudo que a gente vem fazendo é uma grande alegria, Thiago. Agradeço. Imagina, eu que agradeço. Cada episódio do Juriscast aqui é uma aula, né? Temos especialistas, como é o seu caso hoje, trazendo um tema novo, um tema desconhecido, um tema pouco conhecido. Então, estou muito empolgado a gente falar sobre criptomoedas, essas implicações e desafios aí para os advogados. Então, vamos começar do início, né? Por que a gente tem que falar sobre o marco legal das criptomoedas, sobre esse tema? Por que precisamos falar disso agora? E o que tem de possíveis oportunidades, o que tem de aspecto jurídico relevante para a gente falar sobre esse marco neste momento? Maravilha, Thiago. Bom, falar das criptomoedas já é a gente entrar numa realidade em que a primeira grande questão, pensando do ponto de vista jurídico e também transacional, é justamente a jurisdição, é justamente o país onde essas transações vão ocorrer. Porque a gente está falando de uma realidade transacional em que os negócios acontecem em plataformas globais, em plataformas que muitas vezes nem mesmo a jurisdição brasileira possui. Então, compreender o contexto global e como essa jurisdição pode funcionar é um primeiro aspecto que é muito relevante nessa abordagem regulatória do mundo das criptos, dos criptoativos, das criptomoedas. E aí, Thiago, pensando em cripto, né, voltando lá para o conceito do que significa a criptoeconomia, o que são as criptomoedas, aqui a gente pode pensar de uma forma muito, muito simplificada em uma estrutura em que funciona a possibilidade de uma economia paralela. Moedas, gosto muito de usar esses conceitos do direito monetário, do direito econômico, que moedas elas se criam, moedas elas são tão somente a representação de um valor. Então, assim como existem as moedas dentro do mundo digital através das redes blockchain, que são as criptos, é possível também que existam moedas dentro do mundo físico. No Brasil mesmo, a gente tem uma experiência registrada no Banco Central em que existem mais de 3 mil moedas paralelas ao real. Então, a gente está falando de uma outra economia
que não funciona dentro desses padrões, o padrão ouro, padrão dólar, padrão euro, padrão real, mas que também representam valor. E cada vez mais, na realidade digitalizada que a gente vive, uma realidade em que todas as relações, comunicações, transações e tomadas de decisão, elas conseguem migrar para uma realidade digital, né? O nosso encontro mesmo é uma pequena representação disso, né? Pensando também no mundo da educação, a gente passa a precisar de um nível mais alto de confiabilidade para que essa representação financeira, a representação monetária de valor, ela tenha confiança das instituições. E como a gente está falando de uma realidade em que existe uma certa descentralização, ou seja, não existe um banco central que vai regulamentar a moeda que é emitida dentro de uma rede blockchain no Brasil ou nos Estados Unidos. O Bitcoin não tem uma nacionalidade. O Ethereum, que também é uma das criptomoedas mais conhecidas, que tem mais valor, também não tem uma nacionalidade própria. E aí fica o questionamento, a gente teria um banco central global? Qual seria a nação? Seria a nação onde existe uma maior concentração de cidadãos que possuam o maior número de criptomoedas daquela cripto específica? Essa é uma grande questão. Mas, quando esse sistema foi criado, justamente por isso que ele funciona muito bem, foi-se estruturada uma realidade em que há um conceito chamado descentralização financeira. Não é necessário que exista um órgão, uma entidade que faz o controle, a regulação daquela moeda. A moeda, ela é autorregulável. Então, todas essas transações, elas são autoexecutáveis, elas são autorreguláveis, os contratos são automatizados através de lógica de programação e assim é possível verificar se uma transação ela foi realizada e faz jus ao recebimento daquela cripto, ou se aquela cripto comprada corresponde ao equivalente de câmbio dentro da correspondência. A gente tem um sistema dentro da realidade da criptoeconomia que é completamente descentralizado, completamente independente, autônomo de qualquer tipo, qualquer modalidade de centralização governamental, regional. E aí, quando a gente vai para a realidade jurídica, então, como eu, como advogado, posso apoiar o meu cliente, apoiar a empresa, o negócio do meu cliente, ou a própria relação como investidor desse cliente, pessoa física, que talvez tenha investido. Então, aí a gente entra num mundo bem grande e, finalmente, temos uma regulação agora, que é o marco legal das criptomoedas, e eu acho que compreender sobre essa realidade talvez tenha se tornado, e vai crescentemente se tornar, uma necessidade para todo profissional do mundo jurídico, porque a gente está falando de uma economia que acontece de forma paralela, mas que cada vez mais impacta, permeia todos os negócios. Então imagina, eu estava conversando há pouco com um dos heads jurídicos de uma grande organização educacional no Brasil, né? E é o Grupo Eleva, que agora é o Grupo Salto, e ele estava me falando, poxa, Tainá, eu acho que eu agora vou ter que estudar um pouco mais sobre cripto, porque talvez os pais dos alunos de todas as escolas que a gente administra passem a entender isso também como uma forma de pagamento. Então, quando a gente entra num âmbito de forma de pagamento, assim como a gente teve aí de 2020, 2021 para cá, a hegemonia do Pix, a gente está falando também de uma realidade cripto em que a utilização desse meio como forma de pagamento, como forma de moeda, de troca, vem se tornando cada vez uma realidade possível. E por isso os profissionais do direito precisam minimamente compreender o funcionamento dessa estrutura, Thiago. Que legal, pode ter várias pessoas que entraram neste episódio aqui pensando, poxa, vou ouvir, mas isso aqui deve ser algo aplicável apenas para o pessoal que vai trabalhar com tributário, deve ter uma percepção não tão completa como esse esclarecimento que você fez. Então, que bom que você já fez ele logo no início, para você que começou a ouvir esse episódio perceber, vai ter implicação na sua vida, na sua rotina, e segue acompanhando aqui o episódio, porque sem dúvida vamos aprender sobre estas possíveis implicações. Falando, né, da regulamentação, o direito segue a sociedade, né? Então, a gente está falando de um marco legal porque as pessoas já estão usando criptomoedas, já estão transacionando valores através deste formato e, consequentemente, ele já está
gerando efeitos, né, na sociedade e no exercício da advocacia. Então, a minha próxima pergunta com relação a isso é o que você vê de implicação ética, implicação legal, exemplos, né, ou percepções suas neste momento a respeito do que pode passar a acontecer daqui para frente. Aqui, itens e temas os advogados devem passar a olhar com um pouco mais de carinho, porque pode ser que tenham ali questões a serem tratadas ou oportunidades a serem aproveitadas, né? Sim. Thiago, nesse marco regulatório, nós tivemos uma característica que é bastante importante se atentar, que é a não regulação de tudo. E isso é normal. Quando a gente pensa em marco de regulação para mercado de inovação, para a indústria de inovação, é muito ruim que se faça uma regulamentação muito restritiva, uma regulamentação que encerra, que não abre possibilidades para interpretação, abre possibilidades para inovação e também para infrarregulação, né, que vai depender de cada mercado, vai depender de cada demanda. E aí, tendo isso como ponto de partida, a gente tem o seguinte cenário. Esse marco regulatório, ele trabalha alguns aspectos principais. O primeiro deles é o reconhecimento legal. A gente fala de uma realidade que é muitíssimo recente. Então, talvez a gente esteja completando agora a primeira década em que se discute a possibilidade de existir um meio de pagamento, existir uma moeda, uma figura monetária que não esteja vinculada a nenhum país. Isso, pensando em termos de história mundial e até em aspectos da economia, das relações globais macroeconômicas, é um nível de inovação para a nossa realidade como seres humanos que não se compara. Talvez se compare à era em que a gente passou a ter as moedas para trocar, né? Saímos da era do escambo para a era das próprias moedas, né? E aí, pensando em como a gente atribui valor, reconhecer legalmente toda essa realidade, né, da definição, o que é a criptomoeda, o que são os ativos digitais, então quais seriam as formas válidas de moeda, como que a gente reconhece propriedade, como que a gente confere um status legal a essas relações. Isso, por mais, talvez assim, para quem já tenha uma certa intimidade com essa realidade do blockchain, das novas tecnologias, é algo muito relevante pensando em tradição jurídica, porque significa que nós finalmente reconhecemos essa modalidade monetária como uma modalidade monetária vigente que precisa receber todo o aparato jurídico para proteção dos investidores, proteção dos usuários, proteção do cidadão de uma forma geral, porque a gente está falando de empresas que têm ramificações em diversos outros negócios e que impactam cidadãos, inclusive num nível governamental, num nível de função social, no nível público. A gente tem casos de universidades públicas, de investimentos em inovação dentro do setor público que já utilizam ferramentas de blockchain, já utilizam sistemas de troca através das criptos. Então, é muito importante que a gente enxergue esse movimento como um movimento que vai muito além do setor privado, muito além de uma indústria específica, muito além de uma negociação, de uma transação que faz parte de uma outra esfera. Pelo contrário, a gente está falando de uma realidade em que toda essa conjuntura permeia a nossa realidade. E aí, a partir disso, a gente tem a grande figura do marco, são as exchanges, que são justamente as corretoras especializadas na compra, venda, no transacionamento dessas moedas. E as exchanges, até então, não tinham uma regulação específica, a gente não tinha o que a gente chama de reconhecimento da pessoa jurídica. Então, a gente pode ter os sócios dessa pessoa jurídica que forma as exchanges. Ele pode ter nacionalidade estrangeira apenas, ou a gente precisa de sócios que tenham nacionalidade brasileira. Como que vai acontecer a tributação sobre isso? A responsabilidade civil. Direito do consumidor talvez seja uma das áreas do direito que mais impactaram essa regulação. A gente passa a encontrar o encaixe entre o investidor na posição de consumidor e o encaixe, então, entre a regulação e o Código de Defesa do Consumidor. A regulação das exchanges, as exchanges de criptomoedas, elas são plataformas em que as pessoas elas podem comprar, vender, negociar
elas geralmente estão sujeitas a regulações específicas, então não é que a gente já tem essa operação acontecendo no Brasil há anos sem nenhum tipo de regulamentação, pelo contrário, a gente tem o Banco Central e a CVM, aliás, são os dois órgãos protagonistas de todo esse movimento, tanto a Comissão de Valores Mobiliários, que é onde essa categoria se encontra, dentro de uma categoria de valores mobiliários, quanto o Banco Central, já que a gente está falando de uma questão que é monetária, estão envolvidos em infrarregulações. Até que a gente chegou no momento em que era necessário um marco legal, que vai ser um guarda-chuva para todas as regulações que vêm nessa situação de infrarregulação. E aí, um exemplo que a gente tem aqui é a própria LGPD. A regulação da privacidade, né? A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, de proteção à privacidade, ela tem como um dos preceitos a criação de uma autoridade nacional. E para o marco regulatório das criptomoedas, foi também previsto uma entidade que pudesse decidir, que pudesse pensar, realizar discussões técnicas. E é muito importante que se habilite a possibilidade de haver uma autoridade nacional para pensar a regulação da criptoeconomia. E aí, inclusive, assim, existe uma discussão de que talvez até essa autoridade ela esteja dentro ali do guarda-chuva do Bacen ou dentro do guarda-chuva da CVM, independente de como isso se conduza. É muito importante que exista um núcleo especializado nessas questões, porque a gente está falando de uma realidade que não tem perenidade. Thiago, a cada mês tem uma notícia nova, sabe? A gente tá aqui conversando, óbvio que a gente tá baseado num marco legal, que foi sancionado, entra em vigor daqui a algumas semanas, mas a realidade em si, os negócios que acontecem dentro da rede blockchain e utilizando essa estrutura da criptoeconomia, eles são múltiplos e muito líquidos e é um nível muito acelerado de transação que o próprio direito não tem capacidade de alcançar ainda, dentro da nossa lógica, né? A lógica jurídica é uma lógica que tem um outro tempo, né? A gente funciona, opera a reboque da realidade. Então a realidade está ali acontecendo, o mundo está movendo e o direito está ali atrás tentando alcançar, tentando acompanhar. E é isso, faz parte. Esse é o movimento que se espera do direito. Mas a gente precisa acelerar um pouco mais para alcançar com um pouco mais de proximidade. Senão a nossa distância da realidade torna talvez até a nossa função como profissionais, né? E é o que a gente vem observando em muitas áreas do direito, né? Com muitos profissionais do direito, é uma crise talvez da educação jurídica, da gente não conseguir formar profissionais que estejam preparados para a realidade. E para a mudança dessa realidade, né? Essa mudança constante. Como que a gente responde a tanta novidade, a tanta informação? É algo que a gente já vem percebendo que precisa constar na nossa grade jurídica, mas a verdade é que não é só uma dor da educação jurídica, é uma dor, na verdade, da educação em todas as áreas de conhecimento, porque é um nível de realidade de aceleração muito grande. E aí, voltando, o marco legal, além do reconhecimento legal, da regulação das exchanges, ele também trata de dois aspectos que são muito importantes. Aí ele vai entrar na esfera do direito tributário e também na esfera do direito penal. Na esfera do direito penal, é um ponto muito chave dentro da regulação que fala dos aspectos de prevenção à lavagem de dinheiro e também dos aspectos relacionados à prevenção do financiamento do terrorismo. São dois pontos muito delicados que são pertinentes ao Código Penal, são pertinentes à legislação criminal, mas e também está relacionado também pensando em tecnologia, área de cibersegurança, principalmente, mas a gente tem mais uma vez uma amálgama, assim como uma amálgama junto do Código de Defesa do Consumidor, existe uma outra amálgama junto da nossa legislação penal. Então existe a prevenção de atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo. Essa é uma preocupação importante com relação às criptomoedas. As leis nacionais, elas têm essa possibilidade de exigir, e isso é uma realidade. O nosso marco não foi como que eu posso dizer, nós não estamos inovando em termos de regulação. A gente se baseou em como outras nacionalidades, em como outros países já regulamentam essa realidade cripto. Então, já
a gente se baseou em casos concretos, em realidades, em erros que já foram cometidos em outras economias. E justamente para prevenir isso, é necessário que se implementem medidas de due diligence, que são medidas de averiguação, medidas de verificação, para entender quais são as transações que estão acontecendo dentro dessa realidade e que as exchanges também sejam responsáveis pela produção, pela elaboração de relatórios quando se encontra em situações de transações que possam ser suspeitas. Então tem uma relação entre as exchanges, a CVM, o Banco Central, essa eventual autoridade nacional de regulação das criptos. É uma tarefa multidisciplinar, Thiago. São diversas áreas do direito que estão atuando dentro das suas demandas específicas, mas que precisam estar juntas, porque uma questão que se relaciona, por exemplo, com o direito tributário, então, por exemplo, a tributação de empresas, a evasão de divisas e todos esses aspectos relacionados à área tributária, se relaciona também com o direito consumidor e também com o direito penal. Então, você está falando de uma área, de um profissional que atua nessa área, é um profissional multidisciplinar, né? Você tem que estar ali compreendendo como que é a lógica de cada área, né? Porque o direito penal, o processo penal, por exemplo, funciona dentro de uma lógica. O processo tributário é uma lógica administrativa completamente diferente. E aí você também está lidando com órgãos administrativos, CVM, Bacen. É uma área que eu acho infinita, muito interessante assim, para aqueles estudantes que se interessam por esse nível de multidisciplinaridade. Então você entende de economia, você entende de tecnologia, né, de lógica de programação, porque tem que entender um pouco do funcionamento das redes de blockchain. Você entende também de negociação, é um aspecto muito importante, mercado financeiro, porque a gente está falando intrinsecamente de negócios que são operados dentro da realidade do mercado financeiro. É bastante múltiplo, Thiago. E, por exemplo, no direito tributário, que só para encerrar, a gente tem as questões mais relevantes, né, relacionadas a, por exemplo, a autoridade fiscal ela poder exigir a declaração de ganhos que foram obtidos e a aplicação de impostos sobre esses ganhos. Isso é um aspecto que a gente sabe que existe no próprio direito, né? A própria Receita Federal, em regulamentação específica, já conduziu, já informou como que funcionaria essa declaração, né? Tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física relacionada às criptos. E aqui entram também os NFTs e toda essa variedade, né, os desdobramentos das criptos, mas a gente não tem uma regulação específica, uma regulação que também, a regulação ela tem dois papéis, né? Ela tem tem vários papéis, mas dois que eu acredito que sejam muito importantes, principalmente no direito penal e tributário. Um é o pedagógico, né, que é ensinar a população o funcionamento desse regramento, e o segundo é uma função que é preventiva, a prevenção de potenciais crimes ilícitos, tanto no âmbito do direito penal quanto no âmbito do direito tributário. Então, existe uma série de funcionalidades que a regulação passa a ter, e tudo isso, Thiago, de uma forma que foi bastante inteligente o sentido do texto, né? É um texto sofisticado, porque pensa a realidade do mercado de tecnologia. Então não pode encerrar muito, não pode ser um texto muito engessado, que é essa possibilidade de interpretar, a possibilidade de compreender como que aquela regra específica se adequa àquela situação, àquele ocorrido. E esse ocorrido, ele está dentro da nossa esfera criativa, porque o que é possível de se fazer com essa nova economia, a gente ainda não conseguiu fechar esse círculo de possibilidades, Thiago. Justamente por isso que a gente precisa ter essa abertura para a interpretação, mas obviamente com muita consciência dessa realidade, né? Por isso, muito importante que os profissionais, para além da regulamentação, entendam o funcionamento mesmo dessa realidade. Como que a tecnologia funciona, como que essas transações funcionam, quais são os principais negócios, qual foi o impacto disso no Brasil. A gente tem um dado que só no Brasil a gente já transacionou em 2022 mais de 2 trilhões de reais em cripto. Sabe? Então, é uma economia relevante, uma economia que, às vezes, suplanta muitas economias tradicionais, né? Que a gente dá voz, dá vazão, e a gente investe, e incentiva, e atua, e se especializa, quando, na verdade, são indústrias infinitamente menores do que a indústria cripto. Por isso, é também uma oportunidade de atuação
pensando, né, numa realidade jurídica em que cada vez mais existem muitos profissionais e cada vez as áreas tradicionais elas entram num estado de saturação, aqui tem a whole new world de oportunidades, como diz o Aladdin, tipo, todo um mundo novo para se descobrir, para se atuar, para se destacar. Mas é isso, tem os seus obstáculos, tem os seus desafios, mas não são intransponíveis, Thiago. Com certeza não Legal. são. Nós somos capazes de atuar e de alavancar a área, né? De realmente realizar nossa função social como profissionais do direito dentro dessa área também. Legal, eu gostei da analogia que você fez sobre a LGPD. Quando a gente falou de LGPD no Brasil, a gente preparou também uma legislação específica, teve um tempo para que as empresas pudessem se adaptar a ela, que os profissionais pudessem buscar conhecimento e construir a sua didática a respeito do tema para em seguida poder criar as suas ofertas de negócio e passar a ganhar dinheiro, né, com a LGPD. E na minha percepção eu vejo aqui uma diferença grande, né, apesar de que estamos aqui falando sim de uma regulação nova, e de algo relacionado à tecnologia também, a cripto já nasceu, amadureceu, já está em uso, né? Você até falou dos números no Brasil. Para quem é usuário do Nubank, entra no aplicativo, já consegue fazer uma compra de cripto pelo próprio aplicativo do banco. Quem diria, o bancão, aquela indústria tradicional, assim como o direito também é tradicional, mas poxa, banco já está oferecendo a cripto, já está tornando este mercado acessível. E ao torná-lo acessível, as pessoas vão começar a ter problemas, como você falou, podem começar a ter problemas, seja com o fisco, né? A Receita foi a que perdeu menos tempo, né? Ela já atua nessa área já há um bom tempo, já somos obrigados a fazer a declaração de investimentos em cripto dentro ou fora do Brasil há um bom tempo, mas acho que a sociedade, em especial o direito, talvez não tenhamos visto ainda que é uma mudança que já aconteceu. A gente agora vai ter um artefato, né, um material legal para permitir que tenhamos um pouco mais de tranquilidade para trabalhar com os problemas que provavelmente já acontecem, né? Se eu não me engano, eu já estava discutindo problemas de julgados, inclusive de pensão, que a pessoa precisaria distribuir valor de pensão, mas esse valor estava todo em cripto, e como é que faz para declarar, descobrir esse valor e acessá-lo e etc. E aqui vão aparecer golpes, né? O brasileiro é muito criativo no que tange tecnologia, o jeitinho brasileiro de se dar bem em cima dos outros, então vão ter golpes aqui também. Eu vejo que nasce aqui um mercado novo para os advogados que estiverem preparados, né, e ansiosos por buscar conhecimento. Feito essa explanação toda, é inevitável que eu lhe pergunte nessa linha de, poxa, o Brasil tem muitos advogados, mais de 1.400.000 advogados com a AB, provavelmente o dobro disso de bacharéis em advocacia, empresas que logicamente estão sempre de olho na forma menos onerosa de transitar os seus ativos. É inevitável que algo aconteça. Então, segundo a sua visão, o que você vê de oportunidades para os advogados, os profissionais de advocacia e escritórios de advocacia, de oportunidades futuras, a partir do momento que esta regulação estiver vigente? O que você, na sua visão, um pouco de futurologia aqui, mas o que você imagina que vai começar a aparecer de oportunidade para a gente começar a dar um direcionamento para as pessoas? Olha, vai ser mais tributário, deve ser mais penal também, vai ser, sei lá. O que você acha que vai permitir que os escritórios façam dinheiro com essa temática? Thiago, olha, primeira dica aqui, assim, mandando muito a real aqui para os nossos ouvintes. Não esperem a entrada em vigor, porque é um mercado que já existe. É um mercado que já opera em alta monta. Então, oportunidades, como eu falei, a gente tá tratando de talvez duas grandes oportunidades, e aí as duas grandes oportunidades estão para dentro da atuação jurídica, mas que não necessariamente se confundem. Uma oportunidade está relacionada à regulação.
estritamente regulação, aspectos técnicos, então o que pode, o que não pode, o que vai ser vigente, o que não vai ser, qual é o conceito que a gente dá para cada uma dessas categorias de transação. Então, quem são as exchanges, o que são ativos digitais, o que são ativos não digitais, o que nessa realidade configura um valor mobiliário, o que não configura valor mobiliário, quais são os modelos de negócio que transacionam, principalmente no Brasil. Qual é o interesse das empresas brasileiras? Não só as empresas do mundo da inovação, do mundo startupeiro, mas também as empresas tradicionais. Porque é do interesse também, como você muito bem colocou, Thiago, a gente pode hoje realizar todas essas transações dentro do aplicativo do Itaú, do aplicativo do Bradesco, do aplicativo do Nubank, sabe? Então, instituições financeiras tradicionais já transacionam, já operam dentro dessa realidade. E aí, dito isso, e aí é para além do aspecto técnico, um outro aspecto que também é muito importante, que demanda o profissional jurídico, mas nem tanto dentro do âmbito técnico, são os aspectos éticos. E a gente está falando de uma realidade, Thiago, e aqui eu vou fazer já um bem bolado aqui, que aí a gente já pode até discutir isso numa outra pauta, mas quando a gente pensa em realidade blockchain, ela não vem sozinha, não é uma tecnologia que surge de forma uniestrutural. A realidade blockchain, ela está dentro de um conjunto de inovações, dentro do que a gente hoje chama de quarta revolução industrial. Dentro da quarta revolução industrial, os braços que eu posso elencar aqui, só para citar alguns, não vou nem ser exaustiva, a gente pode falar da rede blockchain, da realidade blockchain, que é a estrutura que sustenta as criptomoedas, que sustenta os criptoativos, é a estrutura em rede, interconectada, que garante a segurança jurídica, a confiabilidade dessas transações. E é uma rede completamente autônoma, completamente descentralizada, não depende de alguém que vai ligar e desligar um botão, do gerente que você precisa ligar para fazer a transação que deu errado porque transferiu para uma conta. Não existe essa possibilidade dentro da realidade blockchain. Os contratos são auto-executáveis. Aí tudo bem, essa é uma das vertentes. Além disso, a gente está falando de uma quarta revolução industrial que apresenta para nossa economia impressão 3D, a produção principalmente do mercado de varejo, quando a gente pensa em produção 3D, é uma realidade que altera todo o nosso terceiro e segundo setor no Brasil. E aqui a gente está falando de estruturas não só pequenas, né? Porque a gente pensa, impressão 3D, que legal, vou imprimir aqui uma capinha para o celular. A impressão 3D, ela alcança a produção de automobilística, por exemplo. A gente está falando de toda uma cadeia de produção que pode ser, sim, produzida através de uma impressora, através de uma máquina 3D. Então, é uma revolução tecnológica que a gente ainda não conseguiu mensurar, principalmente para o Brasil. Biotecnologia, a possibilidade da gente moldar toda a estrutura genética, toda a estrutura biológica de seres humanos, a indústria genética, todas essas alterações, a prevenção de doenças, a prevenção, a descoberta anterior, né, de doenças, de pré-disponibilidades, isso também altera em níveis estratosféricos a relação, por exemplo, que existe entre empresa, né, pessoa jurídica e pessoa física, né? Como que a gente lida, tanto do ponto de vista privado quanto público, com essas pessoas físicas que vão ter um nível de longevidade, um nível um potencial de alteração da sua própria genética muito, muito maior, né? Muito mais incisivo. E aí isso desdobra para outras questões relacionadas à igualdade, ao acesso, né? Porque a gente sabe que novas tecnologias, elas tendem a serem introduzidas dentro de uma bolha, né? Uma bolha mais desigual, para depois sim elas entrarem num estado de disseminação real. E além disso, a gente está falando de, finalmente, né, que é a nossa grande estrela, a inteligência artificial. Então imagina todas essas tecnologias trabalhando juntas. Então ali a gente está numa fábrica de automóveis que a impressão é 3D, que é controlada por inteligência artificial, que está usando técnicas de biogenética para fazer as alterações tomadas de decisão, e além disso a gente está fazendo a gestão de toda essa realidade com smart contracts dentro de uma rede blockchain.
É infinita a consciência e o potencial, né, dessa nova realidade. Por isso, Thiago, eu gosto muito de bater na tecla que nós, como profissionais do direito, a gente vai ser demandado para, obviamente, aquilo que a gente aprendeu na faculdade, cara crachá, né? O que tá na lei, o que pode, o que não pode. Mas, principalmente, a gente vai precisar desenvolver competências que vão além da parte técnica. Porque aqui, tudo que eu mencionei aqui, toda essa história que eu contei, ela tem uma relação intrínseca com a discussão deontológica, a discussão de ética no direito. Então, um carro automático decide virar à esquerda e não à direita, colocando em risco o motorista e não o carona. A criança que está no banco de trás e não a do lado direito e não a que está do lado esquerdo. Essa tomada de decisão, ela vai levar em conta quais paradoxos, sabe? É o paradoxo que a gente aprendeu lá atrás nas aulas de sociologia jurídica. Bom, tem um trem aqui. Se eu decido mudar aqui a linha do trem, eu posso colocar em risco a vida de duas pessoas. Se eu coloco para esse lado de cá, eu coloco em risco a minha vida. E aí? A gente vai entrar num paradoxo ético que é essencial para qualquer profissional, infelizmente ou felizmente, né? A meu ponto de vista, felizmente. Para muitos alunos que não assistiram às aulas de ética e deontologia, infelizmente. Mas é que a gente vai ter que lidar com essas informações, com essa lógica. A lógica que não é só da lógica jurídica, é uma lógica que faz parte da filosofia, é uma lógica que faz parte da economia, faz parte da sociologia. Então, a gente vai precisar, como profissional do direito, expandir esse leque. Então, oportunidade de atuação, Thiago, vão existir. Dentro das áreas tradicionais, então, a gente vai ter áreas, demanda dentro do direito penal, dentro do direito tributário, Código de Defesa do Consumidor, direito civil, litígios, responsabilidade civil. A gente também tem dentro da área de quem atua em direito econômico, direito dos contratos. É realmente multidisciplinar a possibilidade de atuação, a possibilidade de gerar negócios jurídicos a partir dessa indústria. Por outro lado, tudo isso vai demandar também que esse profissional tenha essa outra base, uma base de consciência, de repertório de economia, repertório socioeconômico para compreender, para apoiar o cliente. Porque a gente não consegue apoiar só o nosso cliente só com base naquelas regras, né? A gente precisa de contexto. E contexto muitas vezes independe de qual é o regramento da vez. Por isso que até hoje a gente não tem uma regulação que entrou em vigor, mas a gente tem toda uma economia acontecendo. E aí? Como que isso está funcionando? Né? E a gente não depende da regulação para o funcionamento da economia. Né? De novo, a sociedade não depende do direito. A sociedade ela passa a demandar um direito a partir do momento que ela se vê em uma situação de risco sistêmico, uma situação de insegurança jurídica, que foi muito... O Marco também ele tem uma relação muito grande com a crise da FTX, que aconteceu no ano passado, que foi uma crise financeira gigantesca dentro do mercado cripto. E aí você vê que o mercado passa a demandar segurança jurídica. E aí isso pressiona a nossa legislação para que a gente dê o suporte, a devida segurança jurídica para todos que transacionam dentro daquela economia. Então esse é o funcionamento, né? E como profissional do direito, a gente precisa estar atento a esses movimentos, porque é oportunidade. A oportunidade é uma oportunidade gigante, né? Às vezes a gente olha para aquelas funções e áreas e demandas mais tradicionais, mas, poxa vida, tem todo um leque aqui. E assim, a verdade, Thiago, é que pouquíssimos profissionais são verdadeiramente especializados nessa área. Sabe? Então é muita oportunidade, assim, é um oceano azul. Então fica aí a oportunidade. A provocação. O incentivo. Exato, assim, acredito muito que existe muita possibilidade, muita oportunidade, Thiago, nessa área. Legal, meus amigos. Doutora Tainá Carneiro dando aula aqui pra gente sobre o marco legal das criptomoedas, as implicações e agora aí um belo bloco de oportunidades para todos os profissionais da área jurídica que têm interesse, vontade, desejo, intenção de se aventurarem numa área tão diferente, inovadora e em constante transição como esta. Então, ouço suas palavras com um sorriso no rosto, porque é uma fala de muita esperança, né? Poxa, para quem é do direito, que faz a faculdade e sabe que o direito evolui constantemente, não deveríamos ter medo da necessidade de estudar, de se aperfeiçoar e de buscar conhecimento. Então está aqui a doutora nos dando aula sobre algo tão inovador e ao mesmo tempo tão comum já na nossa realidade. Que bom, que bom.
Aproveitando que fizemos essa pausa, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando aqui, para seguir a doutora Tainá no Instagram, lá, @TaináCarneiro. Sigam também a Future Law, né? Já vamos até fazer uma perguntinha sobre a Future Law. A gente acabou não falando, mas o seu ímpeto pelo conhecimento aí e a empolgação que você tem na fala e no olhar, é legal a gente falar um pouquinho sobre ela também. Não estava na pauta, mas acho que vai ser legal, vai ser enriquecedor para a audiência. Então sigam aí a doutora Tainá, Future Law, nas redes sociais. Convido-os também a me seguir nas redes sociais, em todas elas, Instagram, Twitter, LinkedIn, Thiago Facchini, @Thiago Facchini, estou em todas elas à disposição para que socializemos, né? A rede social é feita para a gente socializar, então fiquem à vontade, vocês conseguem conversar comigo, eu respondo as perguntas de vocês, fiquem à vontade, vai ser uma alegria. E claro, o último pedido, se você está gostando deste episódio, por favor, avalie este episódio, né? Dê aí as estrelinhas, o joinha, o coraçãozinho, se você está gostando, deixa aí a representação do quanto você está se divertindo junto com a gente nessa conversa. Encaminhe também este episódio para algum colega. A gente faz episódios super legais aqui nos Juriscasts para que nós todos tenhamos a oportunidade de, com o compartilhamento deste conhecimento, que no dia de hoje a doutora Tainá está trazendo aqui para a gente consiga multiplicar o nosso conhecimento dentro do nosso âmbito jurídico, que tenhamos todos um mercado jurídico cada vez mais rico e mais próspero para todos. E isso a gente faz compartilhando conhecimento, tá bom? Manda esse episódio aqui para algum colega, não tenho dúvida que eles vão gostar de aprender com a gente também. Bom, o tempo voa, a gente já falou de um monte de coisa legal. Antes de eu passar aqui para fazer uma pergunta final, fala um pouquinho da Future Law pra gente, né? Conhecimento exponencial para quem trabalha no jurídico, conta um pouquinho. Com muito prazer falo da Future e de forma muito simplificada, a gente percebeu que existia um gap de educação, né, até um gancho um pouco do que a gente discutiu aqui, existe um gap, né, na nossa educação jurídica, educação formal, e a gente também percebeu que existe um gap também nas os outros níveis de educação, né? Então, pensando pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente não encontrava formações específicas necessárias para potencializar a função jurídica, para que o direito pudesse estar conectado ao mercado, conectado à realidade, às demandas e também com uma compreensão social de todas essas mudanças que acontecem, né? Justamente para que o direito, os profissionais do mundo jurídico não sejam também transplantados, né, para uma realidade que não é pertinente à própria natureza do direito. Então, o que a gente quer? Conectar esses profissionais a essa realidade, através de competências como gestão, eficiência, metodologias jurídicas ágeis, ciências de dados aplicadas ao direito, Legal Operations. A Future Law foi a primeira escola que desenvolveu um curso de Legal Operations no mundo. A gente viu essa prática sendo aplicada, não existia nenhuma formação nesse contexto, e a gente desenhou um curso totalmente didático, um curso completo para formar profissionais. Depois da existência desse curso, os departamentos jurídicos, os escritórios passaram a criar a área de Legal Operations dentro das suas estruturas. Então a gente tem muito orgulho de ter feito parte desse movimento, né, da gente ter formado os profissionais que depois criaram esses departamentos. Então a gente criou novas áreas para o direito. Assim como o Legal Design, o Visual Law, foram cursos pioneiros da Future Law. A gente desenvolveu o primeiro curso sobre Visual Law, falar desse tema, falar sobre o design da informação, como que a gente entrega uma informação, uma comunicação mais simples, mais acessível, mais objetiva, né, que realmente atinja a nossa intenção quando a gente se comunica, seja com o cliente, seja com o jurisdicionado, com o nosso colega dentro de uma realidade de discussão litigiosa. Qualquer uma das comunicações que a gente faça, ela precisa estar ajustada ao nosso interlocutor. E o Legal Design tem essa proposta de adequar a comunicação, porque, como uma das nossas professoras gosta muito de falar, faz diferença quem faz sentido. Então, a gente precisa fazer sentido, senão a gente não impacta, a gente não consegue atingir os nossos objetivos como profissional, né? Não adianta, a gente estar falando para nós mesmos, né, para o nosso próprio ego. E a gente precisa comunicar com o outro, com o parceiro, com o nosso cliente, com o nosso o tomador de decisão, né, daquele nosso caso, daquilo que a gente demanda, que a gente realmente consegue fazer o direito existir e acontecer.
E aí Maravilha. A gente foi desenvolvendo uma série de cursos, e a gente tem a área mais tradicional do direito, então, por exemplo, direito tributário, direito penal. Como que essas áreas tradicionais, elas agora estão sendo observadas sob a ótica da inovação. Então, a gente tem tributário 4.0, como que a gente tributa, por exemplo, a realidade das telecomunicações, cybercrimes, né? Como que a gente lida com a realidade do direito penal dentro do âmbito do ambiente digital, novas oportunidades de resolução de litígios, resolução de conflitos, novas áreas do direito. Nós fomos a primeira escola que criou um curso sobre a indústria canábica. Então, a gente criou o curso Cannabis Law para falar da regulação de uma indústria que hoje, só nos Estados Unidos, também já transaciona alguns bilhões anualmente, sabe? Então, é uma indústria gigante que, quando chega no Brasil, ela já tem uma estrutura pronta também, sabe? É incrível. E aqui eu tô falando de uma indústria que atinge indústria têxtil, quando a gente pensa em mercado canábico, indústria de health techs, então é uma série de extratos, né, de derivados da própria plantação de cânhamo, que tem um potencial de farmacêutico, né, um potencial dentro do âmbito da saúde, que no Brasil, uma vez regulamentado, uma vez sedimentado, vai se tornar mais um mercado, mais um grande mercado, e vai demandar a atuação dos profissionais do direito que entendam dessa regulação, não só no âmbito dos habeas corpus, do direito constitucional, mas também dentro do direito dos contratos, do direito da regulação, por exemplo, da Anvisa. Como que hoje a Anvisa vem regulando essa realidade? Uma outra área do direito, ESG, outra área é a área de jogos. Então, poxa, a gente tem profissionais, a gente tem professores que são especialistas em jogos. Especialistas em jogos, em jogos eletrônicos. Então, eles atendem apenas grandes indústrias de jogos eletrônicos, que hoje também é um super mercado. Estou falando de mercados gigantescos, que não tem profissionais do direito ainda especializados, pouquíssimos são. Então, é um leque de oportunidades. A nossa missão é entender esses mercados, criar conteúdo didático sobre isso e formar profissionais para que a gente tenha mais profissionais atuando em todas essas outras áreas, né? É uma luz aí de diferente, né? De áreas diferentes, de potencialidades dentro da profissão, da carreira jurídica, que muitas vezes o nosso mercado não consegue acompanhar, o mercado da educação jurídica não acompanha, e por isso a gente tem essa missão de fazer essa atualização constante de novas áreas, de novas oportunidades, de novas práticas, e assim a gente transforma o direito, Thiago. Que bom, fico feliz de saber, legal que a audiência conheça a Future Law e todas essas iniciativas. Fico feliz também de ter entendido que estamos alinhados, né? Você falou várias temáticas legais que tem episódios aqui do Juriscast. Então tem episódio aqui, se você tiver interesse em conhecer, procura lá sobre direito, né, nos e-games, ali nos jogos online. Tem uma entrevista super legal aqui com o Legal Ops, o Head Legal Ops do grupo Renner, né, das lojas Renner. Tem Legal Design por aqui também. Então tem um monte de episódios específicos nessas temáticas que demandam, sim, conhecimento específico. Então, se você ouvir algum desses, gostar da temática e quiser se especializar nela, tem aqui na Future Law uma oportunidade de você levar a sua curiosidade a um próximo nível, né? Adquirir conhecimento formal nestas novas linhas de atuação para quem trabalha na área jurídica. Bom, conversa tá uma delícia, mas a gente precisa tocar o barco aqui, o tempo voou. Vamos fazer uma finalização, voltando aqui para o marco legal das criptomoedas e tudo mais. É algo, como a gente falou, recente, que você tem trazido com muita propriedade, alguns detalhamentos legais sobre esse tema. Eu gosto de finalizar dando aqui para nossa audiência, perguntando, né, para um especialista, no seu caso aqui, se você tem alguma outra referência. Imagino que a Future Law pode ser uma referência, mas o que você indica para que as pessoas deste momento em diante busquem para continuar a sua jornada adquirindo conhecimento a respeito do marco legal, a respeito das criptomoedas e desse mercado tão promissor que você demonstrou aqui para a gente? Maravilha. Bom, hoje a gente tem algumas referências, né? Alguns grandes nomes que vêm estudando e atuando nessa área. Dentro da que hoje é minha casa, né, na Universidade de São Paulo, a gente tem dois grandes profissionais, que é o Daniel Steinbeck e a Camila Villardi.
Camila Vilardi é professora da casa, ela orienta vários pesquisadores discutindo esse tema, inclusive ela indiretamente também apoia a minha pesquisa, então é uma profissional de super confiança, que escreve muito, publica muito, então recomendo bastante que vocês busquem as palestras, os seminários dos quais ela participa, os artigos publicados. E, além disso, mais indo para um viés de mercado, né, saindo um pouco da academia, tem duas pessoas que eu admiro muito, que são a Tatiana Revoredo. A Tatiana Revoredo, ela tem uma iniciativa dentro da área de blockchain na universidade, se eu não me engano, na Universidade de Oxford. E tem também o Courtney. Courtney é uma sumidade na área, não só da área de cripto, né, mas da realidade da Web3, das redes de blockchain. Então, ele é brasileiro, é um nome bastante influente na área, e recomendo muito também que vocês acompanhem esse profissional e todos eles, né, a Camila Vilardi, Daniel Steinberg, a Tatiana Revoredo e o Courtney. São 4 profissionais que, com certeza, vocês acompanhando vão conseguir adquirir bastante conhecimento, bastante atualização e bastante consciência crítica sobre esse novo mercado. Maravilha! Só me resta, em nome aí da audiência do Juriscast, em meu nome, claro, lhe agradecer, Tainá. Muito obrigado por toda essa aula aí de conhecimento cripto que você trouxe pra gente. Muito obrigado por ter vindo compartilhar esse conhecimento aqui no Juriscast. Eu que agradeço, Thiago, uma alegria muito grande. Espero de verdade que vocês escutem até o final aqui, meu agradecimento, que essa conversa aqui os inspirem. De novo, a gente está falando de uma realidade jurídica que parece, né, numa aparência, ela é complexa, mas, na verdade, olhando mais a fundo, existem muitas e muitas oportunidades pouquíssimo exploradas no direito, e que demandam profissionais interessados, profissionais dispostos a encarar esses desafios, e com certeza isso vai gerar um impacto muito grande, não só no mundo jurídico, mas na economia como um todo, né? Pensando em Brasil. A gente precisa de profissionais capacitados também na área de novas tecnologias. Legal, obrigado por ter ajudado a criar aqui, né, junto com os entusiastas aí da inteligência jurídica, mais advogados críticos e entusiasmados com as oportunidades que o futuro nos oferece, né? O passado já foi, mas o futuro é onde estão as oportunidades para todos nós. Então, obrigado por iluminar aí este caminho futuro, mostrar aí as oportunidades para que as pessoas com interesse e força de vontade possam trilhar esse caminho com ainda mais celeridade. Obrigado, então, a cada um de vocês da audiência, que, como de costume, nos acompanham em cada episódio. Agradecimento a cada um de vocês que já nos ajudaram a superar aí a marca de 300 mil ouvidas aqui no Juriscast. Muito obrigado a cada um de vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira. Todas as quintas-feiras temos aí um novo episódio do Juriscast. Então, nos vemos na próxima quinta-feira no Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.